Fala, nação, estamos aqui mais um dia para trazer o Globo Esporte para você. Se você é flamenguista de coração, se inscreve aí, deixe seu gostei, bora lá, sem delongas, aqui não tem enrolação, deixe seu gostei aí. No sábado teve 7-1 no Maracanã, goleada do Flamengo contra o Sampaio Corrêa pelo Cariocão. Resultado que classificou o time para as quartas. E amanhã o Flamengo já volta a campo agora pelo Brasileirão, jogo contra o Vitória fora de casa. O Sport TV transmite essa partida ao vivo. Bora chamar a Ana Flávia Nunes, que tá no ninho do urubu, embaixo da água, coitada, e sabe tudo de Flamengo. Conta mais pra gente, Aninha. Boa tarde. Fala, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Inclusive, o time do Flamengo saiu aqui do ninho agora há pouco para ir para o aeroporto, né? Vai viajar para Salvador, onde vai enfrentar o Vitória amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vai em busca da primeira vitória na competição e tem desfalques, tá? Jorginho já era esperado que ficasse aqui porque está se recuperando de uma lesão na coxa, mas o Varela não viajou por causa de dores no tornozelo direito. Além disso, o Saúl se recupera da cirurgia e o Luiz Araújo fica de fora mais uma vez da lista de relacionados, antes por causa de dores musculares, agora porque ele está num processo de condicionamento físico. Então o Flamengo viaja com esses desfalques. Agora, é importante a gente lembrar também que quem não viajou foi o volante Alan, que está sendo negociado pelo Flamengo. Seria um empréstimo para o Corinthians. Os dois times estão tentando entrar em um acordo porque o Corinthians não quer envolver nenhum pagamento nessa negociação, mas o Flamengo exige uma compensação financeira para emprestar o Alan, que perdeu espaço aqui com o técnico Felipe Luiz, entrou em campo pela última vez no dia 25 de janeiro, uma vez na temporada. Agora, a gente estava falando, né, Débora, sobre a goleada no fim de semana. Esse 7-1 sobre o Sampaio Corrêa foi importante para recuperar a confiança do elenco. O Flamengo vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer e foi importante demais para os atacantes, né, como por exemplo Samuel Lino, Pedro Henrique, né, o Pedro, Bruno Henrique, eles marcaram pela primeira vez a temporada. Aliás, Pedro e Bruno Henrique 2 vezes cada. Agora é importante para a sequência da temporada, Débora. Super importante, Aninha. Obrigada pelas informações, bom trabalho. Olha aqui, ó, o Flamengo fez sua parte, goleou o Sampaio Corrêa, conseguiu escapar do quadrangular do rebaixamento e se classificar para o mata-mata do Campeonato Carioca. E tinha quantos resultados que tinha que 12 resultados? Nossa, era muita conta que tinha que fazer. Era igual O Flamengo me fez assistir a cada jogo. Nossa senhora, você me paga, hein, Flamengo? Você assistiu? Tive que torcer, né? Volta redonda, virei voltaço desde criança. E melhoras pro jogador do Sampaio Corrêa, que tudo, né? O Alexandre teve uma convulsão, mas ele tá bem. Um beijo pra ele e toda a família. Vamos ver os melhores momentos e os muitos gols dessa partida, Rodrigo. O jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa começou com um momento tenso. Em campo, o volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, sofreu uma crise convulsiva e precisou ser levado de ambulância para o hospital. O momento gerou muita preocupação nos jogadores e também nas torcidas que pediam e oravam para que tudo ficasse bem. Alexandre passou por exames médicos e, felizmente, gravou um vídeo dizendo que o susto maior já passou. Passando para tranquilizar todo mundo, dizer que, graças a Deus, eu estou bem e logo eu estou de volta, valeu? Muito obrigado, abração. Após 5 minutos de paralisação, o jogo recomeçou. E aos 15 minutos, Pedro deu início à goleada rubro-negra. O atacante recebeu de Samuel Lino, cortou a marcação e bateu na saída do goleiro. 1-0, Flá. 2 minutos depois, o Sampaio Corrêa empatou o jogo, mas o gol foi anulado após o VAR confirmar impedimento no início da jogada. Aos 30 minutos da primeira fase, foi a vez de Pedro marcar mais um para o Flamengo. Livre na área, Samuel Lino tocou para o meio e o camisa 9 mandou para a rede, 2-0. Pedro quase marcou o terceiro, mas a bola chutada no cantinho foi para fora. Lucas Paquetá também teve oportunidade de marcar, mas a bola encontrou a trave. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 51 minutos, foi a vez do Sampaio Corrêa com Rodrigo Andrade marcar no canto do goleiro Andréu. Agora sim, gol validado, 2-1. No segundo tempo, um passeio rubro-negro. Aos 12 minutos, Samuel Lino encontrou Bruno Henrique, que chutou no canto para marcar o terceiro. Aos 21, numa jogada trabalhada, Samuel Lino marcou o quarto.
Aos 24, Cebolinha de cabeça marcou o quinto para o Flamengo, 5-1. A goleada, que já parecia de bom tamanho, só cresceu. Aos 37 minutos da segunda fase, Douglas Telles roubou a bola, tocou para Bruno Henrique, que devolveu para o garoto chutar forte e marcar o sexto. E para fechar a tampa, aos 45 minutos, Douglas Telles foi derrubado na área. Pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique foi para a bola, chutou, mas o árbitro mandou repetir a cobrança por 2 toques. Cobrança repetida e agora sim, gol marcado. Final, Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1. Para mim é muito importante ver comportamentos no campo. Para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Depois da tensão inicial da temporada, agora com a vitória, o Flamengo pulou para a 4ª colocação do Grupo B, enfrenta o Botafogo nas quartas de final do Carioca. E mais do que um placar elástico, o Vene tem destaque aí tático, quer falar do Paquetá, quer falar do Royal, que não é só gelatina. Ele tá animado, peraí que ele vai falar. Vene Casagrande, um placar elástico. O Flamengo que tava para ser rebaixado, agora já tá o quê? Na fase classificatória do Campeonato Carioca, já vai encontrar o meu fogão. O que você gostou aí nessa partida? Tiveram muitas camadas aí nesse jogo, hein, Vene? Pois é, Fernandinha. Claro que o resultado chama muita atenção, porque não é todo dia que a gente vê uma equipe aplicar 7-1 no adversário, mesmo sendo o adversário, assim, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, está muito abaixo do Flamengo. Então o Flamengo fez seu dever de casa. Mas eu acho que a análise tem que ser ir além do placar, porque a gente pôde ver um Emerson Royal, que vive sendo criticado pela torcida, dando 2 assistências. A gente pôde ver o Samuel Lino dando assistência e fazendo gol e também as pazes com as redes. A gente pôde ver o Lucas Paquetá jogando de segundo volante, substituindo o Jorginho. Inclusive, informação, o Jorginho vai ficar cerca de 1 mês fora dos gramados. Ou seja, o Lucas Paquetá surge como uma ótima opção para atuar de segundo volante. Ele fez uma boa partida, arrisco a dizer que foi a melhor partida dele desde que ele retornou agora ao Flamengo. A gente pôde ver o Pedro fazendo gol novamente. O Pedro, ele não começou a temporada muito bem. O Everton Araújo, um jogador que está jogando muita bola nesse início de 2026, chamando a atenção de uma maneira extremamente positiva. Ele atua justamente numa posição carente hoje no Flamengo. Saúl está lesionado, Jorginho, a gente sabe como que é a questão física dele, e o Everton Araújo está se destacando. Então foi uma partida muito boa para o torcedor assistir. E quando eu falo isso, não só pelo placar, mas também pela retomada de confiança, não só do Flamengo, que estava 4 jogos sem vencer, isso não é normal, mas também de alguns jogadores de maneira individual, que eu acabei de citar aqui. A grande verdade, Lucas, é que o Campeonato Carioca tem essas coisas, não vale nada, mas na hora que perde, ou que tu tá 4 jogos sem vencer, o WhatsApp cheio de gracinha, né? Fernanda, Taça Rio, é ou não é? Ele fica fingindo que não liga, negócio de não liga. Mas é importante demais. Você pega um jogo como esse, o Sampaio Corrêa, obviamente, é um time que está em outra prateleira do Flamengo. A gente sabe disso. Mas é bom para dar moral e para dar rodagem e para dar confiança para jogadores que são destaques, que valem muito, mas que precisam desse gostinho de vencer, de performar bem, o Lucas. Perfeito, Fernanda. Inclusive, eu acho que esse final de semana, essas rodadas que tiveram de Campeonato Carioca, elas colocam um limite, uma linha, pelo menos ao meu ver, no ano de 2026. Porque a partir de agora, acabou teste. Acabou jogos em que é para utilizar as partidas para testar jogadores. Porque a partir de agora todas as partidas serão decisivas. A partir de agora são jogos do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem que levar a sério, porque briga por um título, não tem como ficar testando jogadores. A partir de agora o Vasco enfrenta um Bahia em São Januário, é só partidas de Campeonato Brasileiro também, fase final de Campeonato Carioca, Sul-Americana, Botafogo com as suas competições, Fluminense com as suas competições. Acabou o teste. O Vasco não vai ter mais oportunidade, o Flamengo, o Fluminense ou o Botafogo, de enfrentar uma equipe com todo o respeito do mundo, tá? Como, por exemplo, foi o Sampaio Corrêa, como, por exemplo, foi o Boa Vista, o Nova Iguaçu, times de menores investimentos, que automaticamente você pode se privilegiar por ter um time melhor
e acabar testando alguns jogadores. Agora começou a temporada de fato de 2026 e foi bom para o Flamengo terminar esse primeiro momento do ano com uma goleada pelo placar de 7-1, testando bons jogadores. O Flamengo tem um time muito qualificado, vinha por uma fase ruim, mas agora começou de fato 2026 com essa grande vitória, né, no sábado dentro do Maracanã. Tem drone, Vene Casagrande? Do volante Alan, ele tá de saída, ele vai pro Corinthians, tá tudo bem encaminhado aí, Flamengo emprestando esse jogador que não estava recebendo muitos minutos com o técnico Felipe Luiz. Ele flertou com o Vasco ou isso? Flertou. Na verdade, o Vasco flertou com ele, porque o Fernando Diniz chegou a ligar para ele. Tá igual você com a Débora Seco, isso. né? Você flertando com ela. Tentar não custa nada. Tá certo. O Fernando Diniz tentou, só que o Dorival Júnior, eu acho que ele foi mais efetivo, digamos assim, na tentativa, porque o Dorival Júnior ligou para o jogador 2 vezes. E aí, antes, ele queria ir para o São Paulo e agora ele fechou com o Corinthians, deu ok e está esperando apenas a liberação para viajar e se apresentar ao Timão, equipe paulista. Repito, empréstimo até dezembro desse ano. E os empresários garantem que não terá opção de compra e o Corinthians vai bancar o salário dele de maneira integral. E olha, eu não gosto de falar salário de jogador, você me conhece muito bem. Mas eu vou falar para vocês, vai ser uma ótima brecha na folha salarial alívio do Flamengo. Financeiro, a gente bom fala, alívio né? financeiro. Olha aqui, ó. No atual mercado da bola do Flamengo, a questão envolvendo o Wallace Ian chama a atenção. Após se despedir do clube, o atacante viu que a negociação com o Red Bull Bragantino não contou com um desfecho positivo. Logo em seguida, surgiu rumores de um novo acordo entre os clubes. Entretanto, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo só negocia o atacante caso a diretoria do Red Bull Bragantino faça o acordo inicial, que conta com o pagamento integral de maneira fixa. Caso não seja nesse molde, o atleta permanece no rubro-negro. Segundo também Vene, não há uma nova negociação entre os clubes. Dessa maneira, ou mantém o acordo inicial, que o Red Bull Bragantino concordou antes de querer mudar, ou não contrata o Wallace Ian. Na vitória sobre o Sampaio Correia, pelo Campeonato Carioca, o Wallace Ian foi relacionado por Felipe Luiz. Inclusive, o atacante entrou em campo, recebeu alguns minutos na goleada por 7-1. O nome de Richarlison ganhou força nos bastidores do Flamengo para a próxima janela de transferências, informação divulgada primeiramente pelo Pilhado. A equipe carioca busca reforçar o setor ofensivo desde o meio de 2025, quando enfrentou dificuldades para fechar com um 9. Internamente, novas informações envolvendo o atleta são divulgadas. Segundo o paparazzo rubro-negro, a comissão técnica de Felipe Luiz trata Richarlison como uma prioridade caso o centroavante opte pelo retorno ao futebol brasileiro. Além disso, Felipe Luiz tem uma avaliação positiva em torno do atacante, admira o futebol do jogador e isso pode pesar na condução das conversas nos bastidores do Flamengo. Até o momento, não há uma negociação concreta. Richarlison deseja permanecer no Tottenham até, pelo menos, o meio do ano. De acordo também com o paparazzo rubro-negro, pessoas ligadas à diretoria estão cientes que a idade de Richarlison, 28 anos, foge um pouco da forma recente de contratações. No entanto, o contexto pode justificar essa exceção no mercado da bola. Atualmente, o centroavante brasileiro está lesionado e está nos planos do Tottenham para o restante da temporada europeia. Com a camisa do clube de Londres, o atleta soma 121 jogos, 28 gols e 13 assistências realizadas. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Richarlison seria um excelente reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder. E é isso então, galera. Vimos aí o Globo Esporte de hoje, falando sobre o Flamengo. Se você quer acompanhar aí todos os dias notícias do Flamengo atualizadas, se inscreve agora no canal, deixe seu joinha e comenta aí. Você acha que o Richarlison é uma boa pro Flamengo? Eu acho que é uma boa. Acho que chegaria para ser titular. Mas por hoje é isso. Até a próxima. Tamo junto. Saudações rubro-negro.